Eu tava dando uma fuçada naquela série de documentários da ESPN, que na verdade eu pensei que fossem só 30, mas na verdade ele deve ter se popularizado e criou vários e tal, mas é conhecido como 30 for 30, né, 30 por 30, que são histórias com diretores diferentes e tudo mais, histórias documentais de vários esportes. E uma delas é o Elway to Marino, de Elway para Marino, que conta a história do draft de 1983 e a sua importância. Só assistindo esse documentário eu pensei em uns 4 assuntos diferentes de vídeo, mas hoje eu queria falar sobre esse documentário em si e o que essa história conta. Seja muito bem-vindo ao Golim Sports e é muito legal, cara. Primeiro eu quero recomendar que vocês assistam porque é interessante demais. Tem nessas plataformas, Vivoplay, no Now, sei lá. E deve ter no YouTube também, com certeza. Tem vários capítulos de várias coisas, histórias legais da NBA, da NFL, da MLB, de hockey também, da NHL. Acho que o primeiro episódio é do Wayne Gretzky e tudo mais. E essa história é muito legal porque conta o draft de 1983 e a sua importância para a NFL. E conta principalmente a história de 2 quarterbacks que são 2 dos maiores de todos os tempos, jogadores, não apenas quarterbacks, que é o John Elway, que fez sucesso pelos Broncos, e o Dan Marino, que fez sucesso pelos Dolphins, Miami Dolphins. Os dois foram draftados no mesmo ano, e esse ano, na verdade, foi uma classe muito grande para quarterbacks. Até então, nunca tinham sido selecionados 6 quarterbacks em apenas uma rodada, que foi o que aconteceu nesse ano, para vários times, e foi interessante ver o quanto é um excelente documentário para você ver a dinâmica de um draft. Então o draft já passou, estamos em julho, já estamos pensando na temporada que tá vindo por aí, mas eu achei interessante, acho que é legal pra gente terminar essa off-season aí que tá chegando ao seu final, falando de coisas interessantes, inclusive sobre o draft, né? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que eu fiz faculdade de rádio e TV, então eu acho que é interessante trazer um pouco desse lado aqui pro canal também. Tem muito filme, muita série, muito legal sobre futebol americano, vocês me recomendam vários já. O Dia do Draft, tem aquele Duelo de Titãs, que é da Disney, inclusive, que é muito bom, não tem nada a ver com temática de desenho animado nem nada, mas é maravilhoso. Tem Last Chance U, que eu com certeza vou fazer um vídeo sobre ele também, e tem todas essas séries aqui que eu falei pra vocês da ESPN. Sobre o draft de 1983, foi muito interessante porque sempre que chega um draft, tem prospectos do college que são muito importantes, né? Esse ano tivemos vários, inclusive foi um ano parecido com 1983, porque tivemos muitos quarterbacks promissores e a gente não sabia pra onde eles iam. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, Lamar Jackson, só esses foram 5, mas foram mais também, inclusive nas próximas rodadas. E nesse ano de 1983 também tinha isso. É importante dizer também que em 1983 tinham apenas 28 times na NFL, porque Carolina Panthers já tinha, o único que eu falei é o que já tinha já. Jacksonville Jaguars, Houston Texans e alguns outros, mais 2 outros, ainda não tinham sido criados, ainda tinha Houston Oilers, que ia mudar para Tennessee Titans, e na época era Baltimore Colts, que inclusive no final daquela temporada se mudou no meio da madrugada para Indianápolis, uma coisa que é super controversa até hoje e deixou a galera tipo, sério mesmo, porque os Colts eram um time bem tradicional, assim, no começo da década de 80. Então chegamos em 1983 com esse negócio, né? E na verdade, melhor ainda, em 83 aconteceria algo que inclusive vai acontecer na temporada que vem também. Eu já falei pra vocês nesse vídeo aqui sobre a AAF e a XFL, que a NFL é a única liga profissional de futebol americano nos Estados Unidos, mas não é por falta de tentativa. Já tentaram muitas vezes criar outras conferências. Uma das mais famosas dessa é a USFL. Eu vou fazer um vídeo sobre a USFL, então eu não vou me estender muito nela nesse vídeo, mas era uma tentativa de liga profissional que tava muito no hype, tava uma tendência muito grande em 1983 e eles estavam fazendo um draft nessa época também. Esse vídeo vai acabar se complementando com o vídeo falando sobre a liga. E tava muito... Os jogadores queriam ir pra lá e tudo mais. Uma das maiores estrelas da NFL, que inclusive tava no draft de 83, que é o Jim Kelly, pelos Bills. Ele simplesmente foi pra 4 Super Bowls seguidos, não ganhou nenhum, pelos Bills. Ele foi pra USFL, que foi quando ela começou. Mas tudo bem, seguindo a história. O maior prospecto do draft de 83 era John Elway. E o primeiro time a escolher no draft de 83 era o Baltimore Colts,
não estava indo muito bem, apesar de ser um time bem relevante nessa época, é isso que eu quero dizer, né? Tem alguns protagonistas nessa história, por isso que tem histórias na NFL que parecem mesmo filmes de ficção, de tanto que a história é boa. O Super Bowl 51 é um exemplo disso, com aquela virada histórica, mas o draft de 83 também foi um exemplo disso, né? O John Elway era o prospecto para a primeira escolha, todo mundo achava que ele seria a primeira escolha e tudo mais, só tinha um problema: o time que faria a primeira escolha, que é o Baltimore Colts, queria muito ele, mas ele não queria nem um pouco jogar em Baltimore. Ele falava assim: a única coisa que eu não quero é jogar nos Colts, mas essa era uma das possibilidades. Então, durante 3 meses antes do dia do draft mesmo, acho que foi 26 de abril de 83, já estava sendo conversado que talvez os Colts realmente escolhessem o John Elway, mas negociariam ele assim que possível. E muitos times iam querer fazer isso. Isso acontece direto nos drafts, de um time ser escolhido por um time e logo ele já ser mudado rapidamente por trocas, né? Eu já expliquei nesse vídeo aqui como funciona a lógica do draft. E é exatamente isso, eu tenho um jogador que acabei de draftar, e aí tem outro time que quer muito ele. A gente te dá uma escolha de primeira rodada e 2 quarterbacks, o que você acha, sabe? Isso acontece direto e durante o draft, e isso é muito interessante. Em 83 era menos espetáculo, menos hollywoodiano do que é hoje, então era ainda mais cru, sabe? O que aconteceu foi que os Colts realmente escolheram o John Elway na primeira escolha da primeira rodada do draft de 83, e muitos times começaram a fazer proposta, e tal, e o general manager do Baltimore Colts nessa época, que era o Ernie Accorsi, que na verdade eu já vi que ele tá em vários documentários, porque esse cara foi bem importante e tal, ele tava começando como general manager nos Colts, e ele começou a ser muito resistente com as propostas de troca pelo John Elway. Ele queria 2 escolhas de primeira rodada, um jogador muito bom, não sei o que. E acabou que os times começaram a fazer ofertas muito grandes, mas ele não aceitou nenhuma. E o draft foi seguindo. Esse draft foi super longo, essa a primeira rodada inteira, que tinha 28 escolhas, começando com o Baltimore Colts, durou mais de 3 horas, 3 horas e 40, alguma coisa assim. E conforme o draft foi seguindo, ninguém conseguia tirar o John Elway da onde ele menos queria ir, que era os Colts. E aí que entra uma das coisas mais legais dessa história, que o John Elway, que depois acabou se tornando uma grande estrela dos Denver Broncos, e hoje ele é Vice President, inclusive, dos Denver Broncos, ele também era um prospecto muito grande para a MLB, para o beisebol. Ele poderia muito bem jogar beisebol, e um dos scouts do New York Yankees, que é um dos times mais populares de longe da MLB, falou pra ele: cara, a gente quer você. Então, quando ele viu que ele não ia conseguir escapar de ser o quarterback do Baltimore Colts, ele falou publicamente, durante o draft, assim, não demorou muito pra isso acontecer, que ele ia pra MLB, que ele ia pro beisebol, não ia pra NFL. Tava decidido isso, deixou o pessoal pistola. O Baltimore Colts tinha um head coach que era muito firme, assim, que era o Frank Kush, e esse cara, tipo, já tinha jogado com outros caras antes e tudo mais. E o dono dos Colts nessa época era o Robert Irsay, que era um cara meio maluco, assim, foi inclusive ele que teve a ideia de mudar pra Indianápolis. Ele já queria há muito tempo, e quando viu que tava dando muito trabalho, ele simplesmente foi. Eventualmente teria outro time em Baltimore, que seriam os Ravens e blá blá blá, né? Então vamos falar um pouco. Então o John Elway tava nessa complicação, vamos deixar esse de lado e ver os outros quarterbacks desse draft. Era engraçado porque essa primeira rodada, vocês têm que ver o documentário porque é realmente muito legal. Essa primeira rodada do draft, a cada escolha, não sabiam quem ia ficar com o John Elway, sabe? Porque depois foi Los Angeles Rams, aí eles foram e pegaram um running back. Os Seahawks, aí escolheram um running back também. E foi indo assim, até que chegou o Kansas City Chiefs na 7ª escolha, e eles escolheram Todd Blackledge, que foi o segundo quarterback dos 6 que seriam escolhidos nesse draft também. Kansas não ficou com o John Elway. Aí veio mais um running back dos Eagles, os Oilers escolheram um offensive tackle, foi indo. Na 14ª escolha, Buffalo Bills queria muito o John Elway, acabou não rolando também. Eles pegaram esse Jim Kelly que eu falei pra vocês. O Jim Kelly, ele estava extremamente resistente sobre o time, e ele falou assim: eu não quero jogar em Buffalo, eu não quero jogar não sei onde, eu não quero jogar não sei onde, de jeito nenhum. Ele foi escolhido por quem? Pelo Buffalo Bills, que é justamente quem ele não queria. E aí o que ele fez? Ele foi pra USFL, ele não jogou nos Bills nesse momento, acabou voltando pra NFL depois, porque a USFL acabou se desmantelando, eu conto isso no vídeo sobre ela. Ele foi pros Bills e acabou sendo um baita quarterback, virou a casa dele. Isso é uma história muito interessante também que eu posso
posso focar um pouco mais em outro vídeo. Os Patriots, que estavam sofrendo na década de 80, acabaram pegando o quarto quarterback desses 6 que seriam escolhidos, que é o Tony Eason, que acabou fazendo uma ótima temporada, inclusive ganhando do Dan Marino na sua primeira temporada, na final da conferência mais pra frente. E aí foi indo. O Pittsburgh Steelers foi um dos mais tensos, na verdade, né? Porque os Steelers podiam muito bem fazer a troca pelo John Elway e eles podiam muito bem também pegar o Dan Marino. Porque conforme a história do John Elway foi se finalizando, a história do Dan Marino foi sendo criada, né? Eu tô sentindo que esse vídeo vai ser longo, mas é porque eu fiquei muito animado com esse documentário, espero que vocês gostem desses vídeos mais longos, né? O Dan Marino era um excelente prospecto pro draft. A gente pode comparar ele com o Baker Mayfield ou com o Lamar Jackson, no sentido de que não seria a primeira escolha, mas não pode ser tarde demais, ele é muito bom. No draft desse ano 2018, acabou não acontecendo isso, foi uma surpresa que os Browns pegaram o Baker Mayfield na primeira escolha, mas o Dan Marino acabou sendo postergado, cara, isso é muito interessante, sabe? O Dan Marino fez um baita sucesso na Universidade de Pittsburgh. Então, quando os Pittsburgh Steelers tiveram a sua primeira escolha, que foi a escolha 21 do primeiro round, ao invés de pegar o Dan Marino, eles pegaram Gabriel Rivera, que foi um defensive tackle da Texas Tech, que acabou sofrendo um acidente de carro, ficou paraplégico, jogou apenas 6 jogos pelos Steelers e acabou a carreira dele. Então, foi sendo adiado, e quando chegou na escolha do New York Jets de número 24, em que todo mundo tinha certeza que o Dan Marino seria escolhido, os Jets escolheram Ken O'Brien, que era o típico quarterback de draft que ninguém sabia quem era. Isso também sempre acontece, que é um cara que o pessoal tem que ir atrás dos arquivos dele pra ver se ele é realmente legal e tudo mais. Ele acabou indo pros Jets. O Ken O'Brien acabou ganhando do Dan Marino também na temporada regular, em que jogou contra os Dolphins mais pra frente, mas ele fez uma carreira longa de 10 anos, mas não foi tão significativa assim, porque ele pra sempre vai ser lembrado como o cara que, tipo, os Jets podiam ter pego o Dan Marino, sabe? E aí, foi indo, e na penúltima escolha, os Miami Dolphins acabaram ficando com o Dan Marino. Dan Marino foi pros Dolphins, acabou fazendo temporadas maravilhosas, nunca ganhou um Super Bowl, mas é até hoje considerado um dos melhores jogadores da história, e é por isso que o documentário se chama de Elway até Marino, porque a primeira escolha foi o John Elway e a penúltima foi o Dan Marino, e os dois acabaram se consagrando como os melhores da época, né? E o interessante é que na escolha 5 poderia ser de San Francisco 49ers, eles estavam com Joe Montana, mas eles queriam fazer a quinta escolha justamente porque eles também queriam Joe Elway. Então, isso é muito interessante de saber que um dos times que quis o John Elway foi o San Francisco de 83, em que no ano anterior Joe Montana tinha ganhado um Super Bowl e que ganharia mais 3 ainda pra frente. A questão é que eles tinham uma coisa ali e o Bill Walsh, que é o head coach dos 49ers, não sentia muita segurança no Joe Montana e já queria providenciar outro quarterback. Eu falo disso nesse vídeo aqui, falando sobre a história do 49ers, de que o Bill Walsh sempre teve isso e já tentou mudar entre o Steve Young e o Joe Montana e tudo mais, então os 49ers foram um dos times que fizeram essa tentativa também, né? E aí, só pra terminar a história, então, eventualmente o Baltimore Colts aceitou a proposta do Denver Broncos, que fez a 4ª escolha nesse draft e pegou um excelente guard chamado Chris Hinton, que foi muito bem na NFL nos Colts, porque os Colts trocaram ele e mais uma escolha de primeira rodada e mais um quarterback pelo John Elway dos Broncos, e assim o John Elway desistiu de jogar beisebol no New York Yankees, foi para Denver, fez uma carreira maravilhosa, ganhou 2 Super Bowls com o Denver Broncos no começo da década de 90, foi muito boa a carreira dele e até hoje ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu tenho vontade de fazer um vídeo sobre a história dele, só dele, na série dos melhores da história, mas nesse eu queria falar mais sobre o draft, que foi realmente muito interessante. Me diga, você já assistiu, você já conhecia essa história, o que você achou dela? Desculpa pelo vídeo longo, a temporada tá chegando, então dá um like aqui, se inscreve no canal, porque a cobertura vai ser da hora esse ano, e um grande abraço pra todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Fui, galera!